Olá, tudo bem com você? Dentro do quadro Família é um projeto de Deus, você sabia que o único momento que Deus disse não na criação foi para abençoar o ser humano? Foi para abençoar o homem? Foi para constituir o casamento? Pois lá em Gênesis capítulo 2, o versículo 18, a palavra diz: não é bom que o homem esteja só. Veja o não de Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora ou uma adjuntora, alguém que lhe corresponda, diz a palavra de Deus. Então eu posso dizer com toda certeza e com toda a convicção: o seu casamento é um projeto de Deus. O seu casamento é um instrumento poderoso que Deus constituiu para ser um instrumento nas mãos dele para abençoar outras pessoas. Então ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. E ao mesmo tempo também Adão, após ter aberto os seus olhos diante da cirurgia que Deus fez nele, porque a palavra diz que Deus colocou o homem para dormir e da costela do homem, então Deus criou a mulher. E veja o que Adão diz em Gênesis capítulo 2, o versículo de número 23, acerca do que ele viu depois. Então disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então eu penso que os olhos de Adão brilhou. Penso que este homem ficou com um sorriso nas orelhas, de poder ver que diante de toda a criação, diante de tudo que Deus havia criado, ele cria alguém que é parecido, que é semelhante a Adão, que ele pode se identificar, alguém do sexo oposto, onde que eles se uniram e passaram a viver do melhor do Senhor no jardim do Éden. Então a palavra é bem clara, a palavra é viva, a palavra ela é atual, a palavra de Deus ela não mudou concernente à vida conjugal, concernente ao casamento. Casamento continua sendo um projeto de Deus, casamento continua sendo uma instituição divina. Então preserve o seu casamento, faça o seu melhor para o seu casamento, tanto você homem quanto você mulher. E ambos busquem a presença de Deus para que Deus esteja aí atuando, agindo e mantendo vocês unidos até que a morte os separe. Que haja perdão entre vocês, que haja compreensão, que haja entendimento, que haja paz, que haja harmonia, que haja amor, que haja saudade um para com o outro e que vocês possam de fato sentir falta um do outro e buscarem estarem fazendo o melhor um para o outro. Porque a palavra também vai dizer em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 28, Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai, sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre ela. Então veja que coisa interessante. Deus colocou o ser humano, o casal, para poder dominar, para poder procriar, para poder se desenvolver, para poder viver do melhor de Deus. Então Deus não colocou o casal no nada. Deus criou todas as coisas por primeiro, para depois então colocar o casal, colocar o ser humano para administrar. Então, meu querido, minha querida, em o nome do Senhor Jesus, preserve o seu casamento. E se em algum momento, se em alguma situação houve uma mágoa, houve um rancor, houve de repente aí uma ira excessiva, que haja a humildade para se pedir perdão um para o outro. Se em algum momento, em alguma eventualidade, houve uma traição, que haja a humildade, de estarem se olhando, de estarem se conversando e de estarem pedindo perdão para Deus, pedindo perdão para quem foi ofendido e assim então continuarem a vida conjugal de vocês. Então não somos a favor
há uma separação. Somos a favor de uma união baseada e fundamentada nos princípios da palavra de Deus. Então, que você possa viver a sua vida conjugal desta forma, se baseando nos princípios da palavra de Deus e serem abençoados. Então, de antemão, eu mesmo abençoo a sua vida conjugal, abençoo o seu casamento, abençoo você, esposo, abençoo você, esposa, abençoo vocês com toda a sorte de bênção em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você seja um homem, que você seja uma mulher usado e usada por Deus nesse mundo na qual nós vivemos.